Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, Jesus. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa noite. Creio que Deus vai falar com todos aqui. Espero que o testemunho da missionária Leidiane venha abrir os olhos, abrir a mente dos irmãos, que possa entrar no coração de vocês e que possa ajudar, né, a entender muita parte do processo que algumas pessoas ainda não entendem, que é o tratamento pessoal de Deus conosco no deserto. Eu vou ler um versículo aqui para os irmãos, que está em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. Eu vou estar fazendo a oração. A Leidiane já está na sala, né, prima? Para quem não sabe, ela é minha prima. É uma bênção ela, o esposo, a filha, né? São pregadores, levam a palavra do Senhor. E ela vai estar ministrando para nós essa noite. Aí eu vou estar fazendo a oração, vou passar para ela a palavra. E, irmãos, as perguntas, dúvidas, podem deixar no chat que a gente vai anotando, vai guardando direitinho. E no final a gente vai fazendo as perguntas que ela responde dentro da sabedoria que Deus passou para ela. Amém? Vamos orar para colocar nessa live nas mãos do Senhor, colocar na vida da irmã e que Deus venha falar conosco nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesta tarde, nesse finzinho de tarde, Senhor, nos reunimos aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor pela vida de cada um que está aqui. Pai, eu quero colocar, Senhor, esta live nas suas mãos, que o teu poder, que a tua cura, a tua libertação venha ser ministrada nesse momento. Que o Senhor venha, meu Pai, a tirar, Senhor, toda cegueira espiritual, que o Senhor venha falar, meu Pai, no coração de cada um nessa noite. Pai, que todo impedimento, que tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Pai, toda arma forjada do inimigo para que essa live não aconteça, que a Tua palavra não fosse ministrada nessa noite, venha cair por terra em nome de Jesus. Coloca o Senhor nas Tuas mãos a vida da Leidiane, do Marcelo, da Duda. Cubra, Senhor, no sangue de Jesus, cerque a casa dela nesse momento com os Teus anjos. Que o Senhor possa mandar os seus anjos na casa de cada um, meu Pai, que está aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, derramar o Teu bálsamo através das palavras da Tua filha, que seja o Espírito Santo ministrando através dela nessa noite. Eu louvo ao Senhor e agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. E eu coloco, meu Pai, mais uma vez essa live diante de Ti, e que a Tua vontade seja feita e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lei, a palavra está com você. Amém, glória a Deus. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Até que hora, Sula, eu tenho? Boa noite, a paz do Senhor. Eu acho que hoje está liberado. É até onde o Espírito Santo te guiar aí. Amém. A paz, meninas. A gente está aqui, a gente fecha o microfone para não te atrapalhar, né? Mas a gente está aqui, qualquer coisa é só perguntar. Tá bom. Aí você me ajuda aí marcando as perguntas, tá bom? E aí depois a gente vai respondendo, tirando a dúvida das meninas. Então, vamos começar, né? Boa noite novamente. Eu tenho esse modo de chamar, eu sei que todas que estamos aqui são mulheres. Eu vi que a minha tia tá por aí, a tia Carminei. Acredito que tem pessoas com mais idade que eu aqui, só que é uma forma carinhosa de eu chamar você mulher, de meninas, né? E vocês são, né, flores especiais, meninas do Senhor. Então é uma forma carinhosa. Eu sou a Leidiane, para quem não me conhece, missionária Leidiane, com a graça e a misericórdia do Senhor. Tem homens também, glória a Deus. Vocês são os cravos, então, nessa noite, né? Os meninos. Deus abençoe vocês.
Então, somos meninas e meninos, todos especiais para Deus. Então, para quem não me conhece, hoje eu moro aqui em São Paulo, Guarulhos, mas eu nasci em Governador Valadares e até os meus 17 anos eu morei aí. Eu vou começar logo quando eu conheci o meu esposo para vocês entenderem, tá bom? Eu conheci o meu esposo num domingo de carnaval, foi dia 4 do mês 2 de 2004. Foi num domingo de carnaval. Eu estava numa festa e só tinha eu e mais uma moça de mulher, e o restante tudo homem. Eu não era cristã no momento, não adorava ao Senhor, porque eu quero deixar uma coisa bem clara quando eu falo a respeito disso. Não existe meio termo. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos ao diabo. Não existe essa coisa meio termo. Existe adoramos a Deus ou adoramos a Baal. Eu adoro ao Senhor, mas eu posso dar uma caminhada de vez em quando conforme eu quero. Não existe isso. Na altura, quando eu conheci meu esposo, eu estava no mundo, literalmente adorando a Satanás. Bebia, fumava, ia em balada, e foi num domingo de carnaval que eu conheci ele. Eu sempre digo que Deus, ele envia a providência. Eu sempre digo que Deus, ele faz conforme ele quer, o tempo que ele quer e aonde ele quer. Porque o meu esposo, na minha vida, foi uma grande providência de Deus. Eu tenho certeza que se eu não tivesse casado com ele, eu não estaria aqui hoje para fazer essa live. E você vai entender no decorrer do meu testemunho. Conheci o meu esposo, a gente ficamos, né, nessa festa. E para você ver como era a missionária Leidiane, eu tinha outros namorados quando eu conheci ele. Mas isso não veio ao caso, né, no momento. Então, ele morava aqui em São Paulo e eu morava em Governador Valadares. E ele, no segundo dia que a gente estava junto, ele disse assim: eu quero casar com você. E eu achei que era uma brincadeira, não levei a sério, né? Quando foi na quinta-feira, ele foi embora da minha cidade aí em Governador Valadares. E quando ele veio para São Paulo, na quinta-feira, eu chorei feito uma criança. Assim, de sentir saudade, de saber que eu não ia ver mais. E aquilo foi estranho e, ao mesmo tempo, muito gostoso, né? Que é um sentimento bom. Então, ele falou assim que voltaria e casaria comigo. A gente realmente casou. Depois de 6 meses, nós fomos morar juntos e continuamos levando a vida. Eu e ele afastados da presença do Senhor. E passou-se algum tempo, porque é assim, quando nós não estamos servindo a Deus, estamos fazendo conforme o mundo quer. Eu não sei se todas que estão aqui são evangélicas ou não, não conheço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele é assim. A princípio, o que ele mostra para a gente é muito bom. A princípio, o que ele mostra para você, a vida vai ser maravilhosa. Mas depois que ele te coloca no lugar aonde ele quer, aí acabou. Não tem mais alegria, não tem mais paz, pelo contrário, porque a palavra do Senhor diz que ele vem trazer destruição, que ele vem trazer morte, que ele vem roubar, que ele vem matar. Ele não traz nada de bom. Na verdade, ele nos engana a levar a um caminho e quando nós lá chegamos, ele nos deixa. Então, passado algum tempo, começou a vir aquelas lutas, aquelas provas, porque aonde não tem Deus, não tem paz, aonde não tem a presença do Senhor, é muito difícil de se viver. E a gente, então, resolveu morar aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em Guarulhos, a família do meu esposo é toda pentecostal. Eu fui criada na igreja presbiteriana, mas quando eu conheci meu marido, eu estava afastada. Então, quando eu cheguei aqui, para mim foi tudo muito novo, porque esse negócio de falar em mistério, essa igreja mais avivada, isso para mim foi tudo novo. E logo quando a gente começou a ir numa igreja aqui, Deus usou um irmão para falar assim, que eu e meu esposo faríamos a obra juntos, que o nome do Senhor seria glorificado com nós dois juntos, fazendo juntos aquilo que Deus determinou para nós. Eu fiquei muito feliz quando recebi essa promessa, porque eu queria muito viver tudo aquilo que eu estava vendo, só que eu pensei que aconteceria no outro dia.
Eu pensei que no outro dia eu já seria batizado com o Espírito Santo. Eu pensei que no outro dia já iria tudo acontecer aquilo que o pastor tinha profetizado. Só que não é bem assim, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Eu não permaneci firme na presença de Deus, saí dos caminhos do Senhor e continuei levando uma vida normal. Quando eu resolvi voltar para a presença do Senhor, hoje a minha filha ela tem 10 anos. Na altura ela tinha 2. Ela tinha 2 anos. Foi quando eu voltei para a presença do Senhor. Voltei sozinha. O meu esposo ele não voltou. E eu senti que dessa vez era um tempo novo. Porque eu já tinha tentado voltar para a presença do Senhor algumas vezes e não conseguia. Por quê? Eu voltava, ficava 2, 3 meses, voltava para o mundo de novo. E dessa vez foi diferente. Eu senti que seria um tempo novo sobre a minha vida. Então eu voltei para a presença do Senhor, comecei a buscar, comecei a me firmar na presença de Deus. E foi, assim, momentânea. Quando eu voltei para a presença do Senhor, lembrar da promessa que Deus tinha feito sobre a minha vida e sobre a minha família. Que eu iria fazer a obra com meu esposo. Só que ele não estava na igreja. E aí, em vez do processo ficar mais leve, fica mais apertado. Porque Deus, ele nos prova para depois nos aprovar, não é assim? Eu quero deixar um versículo aqui como base para vocês. Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1, diz assim, vou ler aqui na Bíblia para ser fiel ao texto, para não falar conforme as minhas palavras. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem Bíblias que está escrito assim, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Nós precisamos entender que quando Deus ele diz que existe um tempo, ou tudo tem um tempo, esse tempo ele já é real. Ele já existe. Quando Deus profetizou há 8 anos atrás na minha vida, que ele usaria a minha vida e do meu esposo, quando Deus profetizou através da vida do pastor, né? Quando o pastor profetizou através da vida dele ali para as nossas, Deus ele já estabeleceu aquele momento. Deus ele já criou aquele momento, já era real nas regiões celestiais. E aí, a gente pensa assim, é real, mas não chega. É real, mas não acontece. E é natural a gente pensar isso. Então, eu caminhava sozinho há 8 anos atrás e eu falava assim, Marcelo, vamos para a igreja. E ele falava, não vou. Quando as coisas ficavam muito difíceis, dele sair na sexta, voltar na segunda, dele passar noites e noites em bares, eu falava, Marcelo, vamos para a igreja? Ele falava assim, você me conheceu no mundo, por que agora você fica nessas? Tipo assim, eu não tinha o que falar, na verdade, porque realmente eu conheci ele no mundo, num domingo de carnaval. Então, eu deveria aceitar, porque eu sabia que não sabia que eu poderia viver um outro tempo com ele, porque quando eu conheci ele, o que ele me ofereceu foi uma noite num bar, o que ele me ofereceu foi uma noite no mundo, foi uma noite dançando, foi o que ele me ofereceu. Então eu ficava calada, porque eu não tinha o que argumentar. E eu então continuei firme, comecei a fazer campanha no monte, comecei a buscar, não é fácil, mas a gente não pode desistir. E eu me lembro, eu quero frisar 2 coisas aqui para vocês. Há 8 anos atrás não tinha Instagram, o que tinha era Orkut, não sei se vocês vão lembrar. Eu me lembro que todas as situações que eu pegava a respeito do meu esposo eram no Orkut. Todas as traições, tudo que me machucava era no Orkut. E mulher, quando ela quer, ela descobre tudo, não é assim? E eu consegui descobrir a senha do meu marido. Então, quando ele saía para trabalhar, eu automaticamente subia na casa da minha sogra, entrava no computador para ver todas as mensagens que ele tinha conversado durante a noite, quando eu não estava perto dele com as outras mulheres. E aí eu me lembro perfeitamente que eu estava já buscando em Deus, para que Deus mudasse a situação da minha vida, entrasse no meu casamento. E eu sentei no computador, quando eu fui digitar a senha para entrar no Orkut, o Espírito Santo falou assim ao meu coração,
Para que você quer saber de uma coisa que você não tem poder para resolver? E eu fiquei parada em frente ao computador. E o Espírito Santo falou mais. Falou assim: não tem o porquê você se machucar se você não tem o remédio para se curar. E aí eu não entrei no Orkut aquele dia. Naquele dia eu não entrei, eu fiquei por um bom tempo sentada, chorando, porque não é fácil, a gente quer saber, a gente quer, por mais que a gente não vá resolver, a gente quer saber. Na verdade, a gente se machuca, porque saber a gente já sabe, não é? E aí eu desci para minha casa de novo, muito triste, chorando, continuei buscando, indo para a igreja, adorando, e continuou a mesma coisa. Meu esposo entrou numa empresa onde ele ganhava muito bem mesmo. E a minha filha pequena, com 1 ano de nascida, bem pequenininha, bebezinha. E era eu e ela. A maioria das vezes, hoje, nós não temos mais filhos, só temos essa menina, Maria Eduarda. E o meu esposo, muitas das vezes, fala, podíamos ter um filho, porque quando eu estava grávida, a gente não tínhamos um casamento como nós temos hoje. E eu sei que isso é muito difícil. Tem mulheres que passam por momentos mais especiais da vida delas sozinha. Eu sei como é porque eu passei. Na minha gravidez eu tive muito sangramento, porque eu passava muita raiva, porque o meu esposo saía à noite, voltava no outro dia. E eu estava na presença de Deus, e um pouco lá e um pouco não, mas permaneci, né, casada. Então, voltando aqui. Não procure saber o que você não tem poder para resolver. Porque essas batalhas, elas não são vencidas pelo punho nosso, pela força do nosso braço, pelo poder daqui, ó, de eu falar, você não vai sair, ele não vai sair. Não é assim que funciona. Então, não tem o porquê você procurar uma coisa que você não vai conseguir resolver. Melhor é você ficar com Deus do que ficar procurando informação do homem. Então, eu continuei esperando no Senhor. E eu me lembro que passou algum tempo e eu descobri mais uma vez que ele estava ficando com uma mulher, né? E esta mulher, ela tinha toda a família dela na igreja. Era só ela que era afastada. E esse dia eu fiquei muito triste, muito angustiada mesmo. E eu não falei nada para ninguém. Fiquei quieta na minha, não comentei nada com ninguém, porque ninguém poderia resolver a minha situação. A gente falar para fulano, para ciclano, que o meu marido está me traindo, que o meu marido está ficando com outra mulher, que o meu marido está fazendo isso, não vai resolver a situação. Apenas vai te fazer mais humilhada perante a sociedade. Porque, na verdade, nós vamos continuar com eles. Não vamos abrir mão. Então, por que contar? Precisamos contar as nossas guerras e as nossas batalhas para quem pode resolver. O melhor é ficar calada. E nesse dia eu fiquei calada, não falei nada para ninguém. E aí, quando foi à tarde, a minha cunhada disse assim, Leidiane, vamos congregar hoje numa igreja diferente? Eu congregava com ela. Eu falei, vamos. E dentro de mim eu falei, eu vou. Por quê? Porque nós vamos num lugar diferente. Se Deus usar alguém para falar comigo, realmente vai ser de Deus. Porque quando nós estamos em processos assim, Deus ele fala, vou fazer. Deus fala tanto que vai fazer e não chega o tempo que a gente começa a desacreditar que Deus vai fazer. É natural isso. E eu já não acreditava mais que Deus podia resolver a situação do meu casamento. Porque o meu marido saía sexta, literalmente voltava segunda. Isso é fato real. E aí eu falei assim, vamos. E eu estava muito triste. E aí a minha cunhada me levou, não falou onde seria. Quando nós chegamos na igreja, era a igreja da família da moça. Lembra que eu falei para vocês que a moça tinha toda a família cristã? O pai era pastor, os irmãos eram pastor, e Deus me levou lá. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento. É muita humilhação para mim. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu sofrer na minha casa, uma coisa é eu saber que falou, outra coisa é o Senhor fazer eu vir aqui. Fazer lembrar, ver as pessoas que são parentes. Tipo assim, eu só não saí do culto porque não tinha como, né? Eu fui convidada, o que eu ia falar para minha cunhada? Ela não sabia de nada.
E aí, por muitas das vezes, eu tinha falado para Deus que eu não queria mais, que eu queria a separação, que eu ia abrir mão, e Deus sempre usava alguém para falar, não separa, eu tenho uma obra na vida de vocês. Nesse dia, eu cheguei na igreja, ajoelhei e falei assim para Deus: Senhor, eu quero, ele não quer. Senhor, eu estou te servindo, ele não está. Então, eu vou te pedir uma coisa hoje, Senhor. Mata o Marcelo. Porque não é eu que não quero, é ele que não quer. E eu não sou obrigada a levar uma vida dessa, porque ele não quer. E eu falei para Deus, eu quero que o Senhor mata ele. Porque o Senhor matando, eu não vou precisar separar, eu não vou levar culpa, não vai cair nada sobre mim. Olha a oração que eu fiz. E aí, sentei para assistir o culto. Olha para vocês verem, gente, como Deus é. Assisti o culto arrasada, não vendo a hora de acabar. E sabe quem pregou nesse dia? O irmão da moça. O irmão da moça pregou. E aí ele pregou sobre Zaqueu. Me lembro muito bem. E aí ele disse assim, mulher me chamou. Aí eu falei, lá vem, né? E ele disse assim, ninguém sabe como você chegou aqui hoje. Ninguém sabe como está o teu coração para colocar os pés neste lugar hoje. Ninguém sabe como você deixou a sua casa para vir adorar a Deus hoje. Mas eu tenho algo do Senhor para falar para você. Por causa da tua vinda aqui hoje, estou eu dando livramento ao seu na tua casa. Eu olhei para ele e dentro de mim eu falei, é mentira isso. Porque eu estou pedindo para o Senhor matar e o Senhor está falando que vai livrar. E aí eu falei, é mentira isso. E ele falou assim, isso foi também em fevereiro. Eu não me lembro o ano agora, mas foi em fevereiro. E ele falou assim, não te espante se por esses dias ele chegar desnorteado, desesperado dentro de casa, porque hoje Deus coloca um anzol nele. E eu já tinha ouvido várias revelações, profecias que Deus iria fazer. Então aquela seria mais uma para mim. E eu saí mais arrasada da igreja do que eu entrei. Porque eu pensei que Deus ia falar assim, vou matar, vou resolver, vou acabar a situação. Só que Deus falou, vou dar vida, vou livrar e não separa. E eu fui pro carro chorando mesmo. E a minha cunhada ficou preocupada, o esposo dela ficou conversando com o pessoal da igreja. E a minha cunhada falou, Leide, o que aconteceu que você tá chorando tanto? Ela é irmã do meu marido. E eu falei assim, eu não aguento mais, Márcia, não aguento mais orar para Deus salvar o Marcelo, não aguento mais orar para Deus trabalhar no meu casamento, não aguento mais orar e pelo contrário, eu só vejo o Marcelo mais distante, só fico sabendo de mais mulheres, eu não aguento mais isso para minha vida. E aí eu falei para ela, sabe o que eu queria? Eu queria que o Marcelo morresse, porque se ele morresse, resolveria a situação. É esse pensamento que a gente tem às vezes, né? E aí, sabe o que ela falou? Vocês estão achando eu louca, né? Olha a irmã dele, mais louca ainda. Hoje ela é pastora. Ela falou assim, vamos abrir uma campanha para Deus matar o Marcelo. Vocês acreditam? A irmã dele falou para mim, vamos abrir uma campanha para Deus matar o Marcelo. E eu chorando. E aí nós começamos no outro dia a campanha. Nós orávamos. Vou te falar os horários. Pega aí que isso é receita de oração, receita de resposta de Deus. A minha prima sabe, porque sempre quando nós temos batalhas muito travadas na nossa família, nós entra nessa receita. Isso é receita que dá certo. Olha, nós orávamos meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, 9 horas da noite e novamente meia-noite. Isso é um relógio de oração de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas, eu e a minha cunhada dobrava o joelho e falava, Senhor, mata o Marcelo, porque nós não aguentamos mais essa situação. Senhor, mata o Marcelo, porque nós não aguentamos mais essa situação. Aí você pensa assim, você orou um dia, Leidiane? Você orou 2 dias?
Isso foi em fevereiro. Eu saí daquele culto e na meia-noite daquele dia eu comecei a orar pedindo para Deus matar meu marido, juntamente com a minha cunhada. E nós oramos de fevereiro até março. Quando foi no final de março, teve uma festividade na minha igreja. E deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento eu te dei a receita, agora eu vou te dar os ingredientes, tá bom? Porque não vale a receita sem ingrediente. Para ter sucesso, você tem que usar o que eu usei, certo? Eu te dei a receita e eu vou te dar os ingredientes. Então, pega quem pegou a receita. Teve gente falando aí que já vai começar hoje. Comecei a orar pedindo para Deus matar, né? E aí fui para casa certa que Deus ia atender a oração. E aí, o meu marido sempre gostou de andar muito elegante. Mesmo no mundo, ele gostava de roupa muito bem passada, roupa de marca. Ele sempre foi muito dessa forma. E aí, ele falava para mim, na sexta-feira, passa a camisa branca. Olha, passa a camisa branca não é para ir para a igreja, não. É para sair, para voltar na segunda. Olha a Leidiane, certa que Deus ia matar. Pegava o ferro, passava, arrumava, colocava na cama e ele vestia. Sábado, ele não estaria em casa, eu sabia disso. Mas sábado, a comida estava prontinha na mesa para ele comer. A casa estava arrumada para quando ele chegar. Tudo perfeito. Não deixei um dia de lavar, não deixei um dia de passar, não deixei um dia de cozinhar. Porque se nós queremos que Deus faça a parte dele, nós devemos fazer a nossa parte. Porque é muito fácil eu falar para Deus, faz, e eu não fazer. É aquilo que eu falei no começo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Ou nós cumprimos a receita direitinho, ou nós não cumprimos e não obtemos sucesso na receita. Então, eu comecei a ser uma boa esposa, acreditar que Deus iria resolver e confiando no Senhor. Eu me lembro que em março, de fevereiro a março, nós oramos todo dia. Em março, era sexta-feira santa. Foi uma época que a Páscoa, era algum feriado, e o feriado foi numa sexta-feira. E o Vale, que é dia 20 aqui, em Guarulhos, São Paulo, não me lembro mais em Governador Valadares se o Vale, o pagamento é no dia 20, eu sei que o Vale cairia no sábado. Então, com certeza todos iriam receber na quinta, que seria dia 19. E eu trabalhava com a minha cunhada. Eu era manicure e ela era cabeleireira. Nesse dia, era meio-dia, a oração do meio-dia. Ela me chamou, né? Ela terminou o cabelo, eu terminei a unha. Eu falei, Márcia, vamos orar, é meio-dia. E quando também nós tínhamos cliente, nós parávamos o que estava fazendo e orávamos. E eu falei, vamos orar. E eu me lembro de cada detalhe, isso é muito gostoso. E eu ajoelhei no quarto, na cama dela, ela de um lado e eu do outro. E ela falou assim, seria congresso na minha igreja à noite. E ela falou, Neide, você chamou o Marcelo para o congresso hoje? Eu olhei para ela e falei, imagina, hoje é quinta-feira, véspera de feriado, o Marcelo vai receber hoje. Você acha que o Marcelo vai na igreja, Márcia? Nunca. Aí ela falou assim, vamos orar. E eu ajoelhei, nesse dia não tinha mais palavras, já tinha eu acho que já tinha mais de um mês. Era fevereiro para março, mas eu acho que já tinha dado um mês. Eu não me lembro dos dias certos para te falar. Mas nós já não tínhamos mais palavras para dizer para Deus. Tipo, Senhor age, Senhor mata, Senhor faz. Já não tínhamos mais palavras. Nesse dia, assim, o ambiente estava tão preparado por Deus. Sabe quando o Espírito Santo está tão presente na nossa vida que nós não precisamos falar? Nesse dia, ela olhou para mim, quando eu disse assim, imagina, nunca que o Marcelo vai no culto hoje. Ela começou a chorar e eu comecei a chorar do outro lado. E nessa oração de meio-dia não saiu palavras, apenas lágrimas. Nós choramos tanto nesta oração, mas sentimos tanto Deus no quarto. Terminamos a oração, voltamos para o trabalho. Terminamos o nosso trabalho, cada uma foi para o salão era na casa dela e eu vim para minha casa. E eu falei, vou em casa, vou me arrumar minha filha para a gente ir para a igreja à noite. Nós congregávamos todas juntas. E ela falou, tá bom. Quando eu cheguei em casa, a minha casa estava do mesmo jeito que eu deixei. Toda arrumadinha, comida na mesa que eu tinha deixado na hora do almoço, tudo do mesmo jeito. E eu falei, nossa, ou o Marcelo nem veio em casa,
ou ele veio em casa, só tomou banho e já saiu. Aí eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, não tinha o uniforme dele, porque às vezes ele tomava banho e saía antes de eu chegar para mim não ver ele, para não encontrar. E aí não tinha nada, não tinha rastro que ninguém passou em casa. Eu falei, nossa. Comecei a fazer a janta, ajeitar a janta, né, para mim deixar tudo arrumado. Aí chega o Marcelo de uniforme, numa quinta-feira, com vale na conta, véspera de feriado. E eu tava ajeitando a janta e ele falou assim, nossa, você já tá fazendo a janta? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, nossa, mas tão cedo. Eu falei, porque hoje tem festividade na minha igreja, eu quero ir. E aí, ele nunca me interrompeu de ir na igreja. Isso foi muito bom, né, na minha vida, me ajudou bastante, porque eu sei que tem mulheres que são proibidas de irem, então é mais difícil. Mas eu não passei por este processo. E aí, ele falou assim pra mim, você já tá fazendo a janta? Eu falei, já, porque eu quero ir no congresso e tal. Aí ele falou, vai ter festividade na sua igreja? Eu falei, vai. E depois eles vão no monte. Eu era doida com o monte, porque eu queria muito falar em mistério. E eu sei que no monte é mais fácil de receber, apesar que eu recebi na igreja. E aí ele falou, por que você não vai? Eu falei, porque só vai homem. E ele falou, o Edmar vai, que é o meu cunhado. Eu falei, vai. O marido da pastora Márcia, né? Que é a irmã dele. Eu falei, vai. Ele falou, então você pode ir. Porque ele sempre confiou, né? E eu falei assim, não, fica chato, né? Porque só vai homem, eu não vou. Aí ele pegou e falou assim pra mim, tira uma palavra pra mim. E aí eu fui e falei, tirar uma palavra? Ele falou, tira uma palavra. Aí eu tirei. Aí saiu em Salmos. Ele falou, você não entende nada de Bíblia. Porque o meu marido, ele era afastado. Ele era mais crente que eu. Aí ele falou, você não entende nada de Bíblia, me dá aqui a Bíblia. Aí ele tirou a Bíblia, saiu em 2 Crônicas, aonde o profeta, Deus fala com um dos reis. Ele tem na Bíblia dele marcado. É que ele está dormindo agora, que ele sabe direitinho. Se ele acordar, eu peço para ele falar com vocês aqui. E saiu assim na palavra que ele tirou. Por todos esses dias, por onde você andou, eu estive contigo. Te guardei por todo o caminho que passaste. Uma palavra muito linda. Aonde Deus fala que estava guardando a vida, que estava cuidando, que nunca desamparou. E aí sabe o que ele virou e falou para mim? Já eu respondo. E aí ele falou assim para mim, arruma a minha roupa que eu vou para a igreja. Eu olhei para ele. Aí eu falei, você vai para a igreja? Ele falou, vou. E aí ele falou assim, e fala para Tata, que é a irmã dele, que eles chamam ela de Tata, fala para ela levar uma roupa de frio, porque nós vamos pro monte. Aí eu falei, meu Deus. Peguei o telefone, liguei para todo mundo, porque nessa altura não era só eu e a minha cunhada que orava para Deus matar ele. Orava eu, orava a Márcia, Edmar, mais uns 2 casais da igreja que era muito amigo nosso. Já tinha umas 6 pessoas orando para Deus matar o Marcelo. E aí eu liguei para todo mundo e falei, gente, o Marcelo vai na igreja hoje. E ele falou que vai no monte. Tipo, tudo escondido, sem ele saber. E a irmã dele já começou a chorar, sabe? Fomos pro culto. Foi um culto muito lindo. O Marcelo não renovou os votos neste culto. Fomos pro culto. Deus falou muito. E aí, quando acabou o culto, a gente fica com aquele medo, né? Porque, tipo, não levantou a mão, não renovou os votos. Será que vai firmar? Será que só veio hoje? Fiquei com esse pensamento. E aí, quando acabou o culto, eu falei, você vai no monte? Tipo, morrendo de medo dele falar não. Ele falou, vou. Eu não falei que ia pro monte. Nós fomos pro monte. Quando chegamos, se eu contar para vocês, entramos no carro e fomos com meu cunhado. Foi eu, meu cunhado, a minha cunhada e o Marcelo. E aí nós paramos no caminho para abastecer o carro. Quando o frentista estendeu a mão para pegar a chave, ele era evangélico. Os pelos dele arrepiou desse jeito, ele olhou para nossa cara e falou. Aí o pastor, né, que hoje ele é pastor, na época ele era evangelista, o meu cunhado, ele disse assim, nós estamos indo para o monte. A presença de Deus era surreal no carro. O Marcelo tinha várias visões no banco da frente, a minha cunhada tinha várias visões no banco de trás, e o meu cunhado que estava do lado dele, que é esposo, cunhado dele, né, concunhado meu, falando em mistério, só eu que não falava em mistério, mas dava para sentir a presença de Deus no carro. Quando chegamos ao monte, Deus usou um profeta para falar assim com meu esposo, hoje renovo
todos os dons que entreguei na tua mão. Marca o dia de hoje, porque hoje eu renovo todas as promessas que eu fiz na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Desde esse dia, meu marido nunca mais saiu da presença de Deus. Não passamos vento? Passamos, mas estamos na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, não é no teu tempo. Não é na forma que você pensa que vai ser. Não é no dia que você acha vai ser hoje. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Porque no dia que eu falei, não vou lançar o convite, que não vai acontecer. Não vou lançar o convite porque hoje é um dia desfavorável. Desfavorável para você. Porque para Deus foi favorável. Desfavorável para mim. Porque para Deus foi aquele dia que Deus marcou a minha vitória. Então é assim, precisamos permanecer. E deixa eu te contar uma coisa, por quê? Como foi na vida dele, para você entender como Deus trabalha. Para você entender que eu te dei a receita e você precisa usar os ingredientes. O meu marido saiu um dia para beber, para ficar na farra. Passou a noite toda. A noite toda. E quando ele chegou, era de manhã. E aí ele chegou e foi dormir. Nós morávamos em um cômodo só. E eu não me lembro muito bem desse dia. Ele que conta muito quando ele conta o testemunho, que ele também conta da mesma forma que eu estou te contando. E ele diz assim, que ele chegou, deitou, só que ele não conseguia dormir. Porque aquilo já não alegrava o coração dele mais, aquela vida de passar noites em bares, noites em ruas, fazendo o que não agrada a Deus. E aí, sabe o que ele fez? Ele falou que ficou deitado na cama, tentando dormir, mas não conseguia. E eu desci com a minha filha, que era pequenininha, e ela começou a fazer barulho. E eu falei assim, Eduarda, fica quietinha, porque seu pai tá dormindo. Olha para você ver. Tinha passado a noite toda na rua e agora ele queria dormir. E a boba, né? Para quem é do mundo, pensa. E a boba preocupada em deixar ele dormir. E eu falei assim, Eduarda, fica quieta, porque o teu pai tá dormindo. Não acorda ele. E aí ele não estava dormindo e ele ouviu isso. E ele falou assim, que ele ficou com um sentimento de tanta culpa dentro dele, que ele falou assim, poxa, que mulher é essa? Eu saio, passo a noite na rua, faço tudo de ruim e ela ainda está preocupada em deixar eu dormir? Ela não merece. Por quê? Era o Espírito Santo já tratando com ele. Então vale a pena você fazer o teu papel de mulher. Não sei se o homem está buscando pela esposa, faça o teu papel de esposo. Nós precisamos saber que o tempo ele já existe, ele já é real. O fato de você falar assim, eu não vou fazer, eu não vou cozinhar, eu não vou cumprir com as minhas obrigações porque ele não está cumprindo a dele ou ela não está cumprindo a dela, não vai te levar até a vitória. Pelo fato, vai te afastar cada dia mais. Seja fiel naquilo que Deus confiou a você. Porque a tua fidelidade com Deus vai trazer a bênção para você. Seja fiel naquilo que Deus confiou. E eu quero só mais 5 minutinhos para terminar. Você deve estar pensando assim, mas você sofreu tanto, foram tantas traições, e como é que foi depois? Deus restituiu, né? Trouxe ele para os caminhos do Senhor. Só que eu não conseguia amar ele. Não conseguia. Vocês sabem, eu acho que aqui só tem adultos, sabem o que eu estou falando. Eu não conseguia, era muito difícil, havia uma barreira, porque, assim, no momento, eu lembrava de tudo que eu vi nas mensagens, lembrava de todas as pessoas que eu sabia que tinha acontecido, e eu ficava assim, sabe quando você faz por fazer, mas você não sente aquele amor? E aí um dia eu falei assim para Deus, Senhor, o Senhor restituiu, trouxe ele para os caminhos, né, do Senhor novamente. Ele está caminhando comigo. Nós estamos juntos. O Senhor restituiu o meu casamento. Ele não me trai mais. Ele não sai. Ele não faz. Mas não está completo. E eu não aceito a restituição por partes. Eu quero ela completa. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ter prazer como eu tinha antigamente. Eu quero fazer porque eu quero, não porque eu sou obrigada. Não para cumprir uma tabela, não para satisfazer ele. Eu quero ser amada e amar. Eu quero que o Senhor ponha a mão aqui e restitui aqui. Não é pecado nós orarmos por isso. Porque Deus, ele nos fez homem e mulher para se relacionar. Então, por que nós não podemos pedir por este lado? Deus, ele tem que cuidar dessa parte também. E aí Deus restituiu.
Hoje eu não sinto raiva, não tenho ódio, lembranças. Vocês veem que eu conto naturalidade, porque não me traz mágoa. Porque eu sei que tudo que eu vivi foi para formar a mulher que eu sou hoje. Para dizer para você que está me ouvindo, que talvez está num momento como eu estava, ou talvez pior. É para você que eu vou dizer. Permaneça firme, porque Deus faz. Ele pode fazer. Ele fez na minha vida, vai fazer na tua. Mas para isso, determinação. Quem pegou a receita, usa os ingredientes que eu usei. Tá bom? Que eu tenho certeza que a vitória, ela é infalível na tua vida. Não cocheie em dois pensamentos. Adore a Deus. Esqueça Baal. Não cocheie em dois pensamentos. Ele saiu, voltou-se. Hoje é sábado, né? Ele vai sair hoje, talvez ele vai voltar só segunda. Seja fiel você a Deus. Porque o tempo já existe, ele é real. Deus vai trazer. Deus vai trazer de volta. Permaneça firme. Tá bom? Eu voltei para os caminhos do Senhor, né? Quando a minha filha tinha 2 anos. E o Marcelo voltou, então o Marcelo voltou quando ela tinha 4 anos. Então eu fiquei 2 anos sozinha, né? Buscando sozinha. Foram 2 anos. Foram os 2 anos aonde eu mais sofri, porque quando eu não estava na igreja, já havia traições, só que estava no mundo, então não conta muito, né? Então vamos contar do tempo que eu busquei pela restituição, pela libertação dele. 2 anos de busca. Para Deus matar ele, foi de fevereiro a março. Em fevereiro eu recebi a revelação, a profecia, e em março Deus cumpriu. Então, essa receitinha que eu dei de orar de 3 em 3 horas, foram de fevereiro a março. O Marcelo não chegou a sair de casa, ele saía na sexta, voltava na segunda, tinha essas saídas assim. Mas chegar a sair de casa, não. Ele só saía e passava as noites na rua. A outra pergunta. mas a irmã Isabel perguntou aqui atrás, mas é para orar para matar também? Ô, irmã, ela orou para Deus matar o velho homem. As coisas erradas que ele fazia. Não é para matar a morte morrida, não. Em nome de Jesus, não ora assim, não, gente. Eu não conhecia essa oração, não. Olha, é nova para mim. O pastor Cláudio Duarte faz direto. Então, não, mas eu entendi perfeitamente como é essa oração. A de 3 em 3 horas? Ou a de matar? A de matar. As duas. As duas. Eu sei que o sentimento da gente é que a pessoa morra mesmo para acabar. Porque a gente acha que nunca vai ter solução. Mas, na verdade, o Samuel Mariano às vezes fala também isso. Já ouvi um testemunho dele falando. Um louvor. Que, na verdade, a gente não quer que a pessoa morra. A gente não quer sofrer mais, né? A gente não quer. A gente quer um casamento feliz. E deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não criou ninguém para ser infeliz. Não aceite. Não aceite viver infeliz. Porque Deus não te formou para isso. Ele te criou para ter uma vida de gozo, uma vida de paz. Ele te criou para isso. A família é um projeto, dos primeiros projetos que Deus criou. Olha a importância que tem para Deus uma família. Antes dele fazer igreja, antes dele fazer pastor, antes dele fazer qualquer coisa, missionária, antes dele fazer isso, ele fez a família, não foi? Fez Adão e Eva e os filhos. Então, a família é algo muito importante. E hoje em dia são poucas as mulheres que querem lutar e batalhar para ter uma família restituída. E quando eu acho uma, eu garro com ela, porque eu acho que vale muito a pena nós lutarmos pelo nosso casamento, porque Deus, ele pode fazer. O Marcelo, é igual eu falei, ele era mais crente que eu antes, né? O Marcelo, ele foi criado na igreja, ele saiu da presença do Senhor, eu acho que ele tinha uns 17 anos, se eu não estou enganada. Mas ele era um rapaz. O meu esposo, ele era homem de estar dentro de casa e Deus falasse para ele, vai na rua tal, na casa tal, fala para fulano de tal coisa. E ele saía da casa dele, ia até a casa e falava assim, ô Maria, batia a palma e falava, Maria, Deus mandou eu vir aqui falar isso, isso e isso. Então, para vocês verem o nível de intimidade que ele tinha com Deus, quando ele era jovem. E ele afastou do Senhor, né? Foi quando eu conheci ele. Então, assim, mesmo quando o Marcelo estava no mundo, ele me fala que por muitas das vezes
ele ouvia Deus falar com ele. Então, eu acredito que isso são respostas de orações, porque não era só eu que orava eu, a irmã dele, a mãe dele, toda a família dele orava por ele, né? Então, ele fala que muitas das vezes ele queria fazer alguma coisa e aí ele sentia que não era para fazer, ou ele ouvia. Ele conta que teve uma vez que ele estava no carro e ele parou assim, né, para poder fazer xixi na rua, e ele sentiu que naquele dia ele iria morrer. Ele falou assim que parece que alguém falou para ele, vai para casa porque hoje é o teu fim, sabe? Hoje vai acabar. E ele falou que sentiu uma sensação muito ruim, muito ruim, muito ruim e veio para casa. Então, assim, eu acredito que são respostas de orações isso, né? O fato que a Sula falou, ele chegou nesse dia, não conseguiu dormir para poder ver eu descer em casa e falar para minha filha não acordar ele. São gestos que a pessoa percebe que tem alguém lutando por ela. Por isso que eu bato nessa tecla. Zele, talvez você está lutando por alguém que saiu de casa. Talvez você está lutando por alguém que ainda está em casa. Encontra no vício, encontra nas drogas. Não sei como é a sua situação. Mas você não pode ver ele com esse olho. Você tem que ver o olho, você tem que ver ele com os olhos como Deus já fez a obra, porque eu sempre digo, há um tempo determinado, esse tempo ele é real. Então você precisa cuidar, precisa amar, precisa zelar, porque isso gera neles uma reação da atuação. Se você for uma mulher que, porque hoje ele não está na posição que você quer, você começar a maltratar ele, você não vai ganhar, você vai perder. Então, não é a forma certa. Isso mesmo, o amor constrange. O amor apaga multidões de pecados, a Bíblia diz. O amor constrange e ele apaga multidões de pecados. Eu acredito que a felicidade que o mundo oferece é uma felicidade momentânea. Por quê? Você sai, você bebe. O meu marido ele estava muito bem empregado na época. Então, ele tinha condição de ir em bares legais, de pagar a conta. A Sula conhece ele, a Sula já saiu com a gente. Ele gostava muito de bancar a mesa para mostrar que ele tinha condição. Então, é uma felicidade momentânea. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando meu marido voltou para a presença do Senhor, depois de 2 meses que ele tinha ido no monte, voltado para Deus e tudo, sabe o que aconteceu? Ele ficou desempregado. Isso. A empresa ficou numa crise, mandou ele embora e ele ficou 3 anos sem receber R$1. 3 anos desempregado, sem fazer um bico. Deus ele tem a forma de tratar, fica tranquila. Quando Deus ele tem um propósito na vida do homem e da mulher, Deus ele tem a forma de tratar. Hoje meu marido é uma outra pessoa. Meu marido ele não vai cortar um cabelo sem me levar. Para ir cortar o cabelo, ele fala, Leide, vou cortar o cabelo sábado 5 horas. Tipo assim, você vai comigo, né? Ele faz questão de eu ir com ele. Meu marido gosta de passarinho. Ele vai na casa dos amigos dele, ele me leva. Não sai sozinho. Hoje ele não sai sozinho, só sai comigo. Então, assim, Deus transforma de uma forma que nós desacreditamos, mas Deus faz. Deus falava muito comigo, muito. Por isso que quando ele falou a última vez que ele iria fazer, eu chorei muito e eu resolvi tomar a atitude de orar para matar. Porque Deus já tinha usado muitas pessoas para falar. A minha sogra ela é da Deus e Amor. Vocês sabem que na Deus e Amor tem muita revelação. Teve uma vez que eu fui para Minas, minha filha tinha 6 meses de idade. E eu estava decidida a ir embora para não voltar mais. E eu falei, eu vou embora, não vou voltar mais, vou acabar com essa história. E aí eu fui para a igreja, porque a gente gosta de pedir confirmação, né? Fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja na Deus e Amor, Deus usou uma irmã para falar comigo. Não é para separar. E eu falei, meu Deus. Mas mesmo assim eu viajei. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Aí eu cheguei na casa da minha mãe. E aí eu pensei, minha mãe vai dar maior apoio, né? Cheguei na casa da minha mãe, Leidiane, pensa bem, você tem uma menina, agora não é só você, que não sei o quê, papapá, papapá. Não deu um mês, quem foi me buscar lá? Meu esposo, com a minha cunhada, com a irmã dele, e nós voltamos. Então, assim, todas as vezes que eu falei que queria separar, Deus falava, não separa. Ele sempre falou, porque tinha um propósito. Então, alguém comentou aí, né? Sai só se Deus mandar. Realmente, igual eu falei,
Sempre que eu vejo alguém lutando por um casamento, a minha opinião é... Eu não sei se a Camila está aqui presente, a Camila é uma amiga minha, eu mandei o link para ela, ela é de Valadares. E a gente sempre... Se você tiver, manda um oi aí, Camila. Eu sempre digo, luta, não abra mão. Porque não é um projeto teu, família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Nós precisamos pensar antes de entrar no projeto. Depois que nós entramos, nós não podemos abrir mão. Bom é quando o projeto está na mão de Deus. A partir do momento que vem para a nossa mão, aí fica ruim, porque é nós que devemos cuidar. Então, não abra mão, se preciso for, se posicione, faça provas, peça resposta para Deus e peça para Deus criar a situação. Porque eu penso assim, quando existem situações, é igual eu falei, Deus ele não criou ninguém para ser infeliz. O propósito de Deus é que nós sejamos felizes. Mas existem situações que é permissão de Deus, não é isso? Olha Jó passou por um vento porque Deus permitiu, não foi isso? Jó perdeu tudo porque Deus permitiu. Mas Jó ficou na posição, não foi Jó que foi buscar o vento, não foi Jó que foi buscar, foi Deus que permitiu. Então a minha parte, a tua parte é permanecer, é buscar, é ficar. A minha opinião a respeito é, fica, permaneça. O controle está na mão de Deus. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, Deus ele determina quem entra e quem sai, não é nós. E quando a OM é mais bonita que a esposa, minha filha, sendo bonita ou feia, Deus faz, viu? Porque o que é bonito fica feio, filha. Ainda mais aparência, que a lei da física ela tá aí para todo mundo. Pelo menos eu penso assim. Não tem como, eu não olho essa questão de aparência, não, porque pode ser bonito por fora, mas o coração é podre, tá nos caminhos, tá fazendo a vontade do diabo, então eu não olho essa questão da aparência física, né? É a minha opinião, Não, né? Isso não tem nada a ver. Você precisa fazer a tua parte, é o que eu falo. Se cuide, né? Porque também nós não podemos jogar a culpa sempre na pessoa. A aparência não é nada mesmo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos amar, precisamos estar disposta, né? Ou disposto, precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos dar motivos para eles procurarem, nós não podemos dar motivo para elas procurarem, nós precisamos fazer a nossa parte. E questão de aparência pode ser a mais bonita. Quando eles traem, às vezes eles traem com umas tão mais feias que a gente, não é? Então, não é aparência, gente. Vocês têm que entender que a guerra, ela não é física, ela é espiritual. Ela não é física, ela é espiritual. Então, a aparência não manda nada. A irmã Neta levantou a mãozinha. Paz do Senhor, irmã Neta. Rapaz, Sula, estou aqui no meio da rua andando, mas eu queria falar só um pouquinho. Duas coisas, né? A oração da irmã de mata ele, Senhor. Eu acho que a Sula ouviu o testemunho da minha cunhada, né? Que ela também orou pedindo para Deus matar ele, porque ela não aguentava mais tanto sofrimento, né? E eu nunca consegui ter raiva do meu marido. Agora, a semana passada para cá, que eu não ganhei raiva, mas eu fiquei muito magoada como que ele é usado pelo adversário para me humilhar mesmo. Aí ele humilha, daqui a pouco ele já, como que Neta tá, como que Neta tá triste, Neta ficou, Sim. Olha, e você não entende. E em questão também da casa, mesmo com muito sofrimento, que eu passei quase 3 anos de deserto em casa, né? E ele acordava, a mesa estava posta para ele. Ele sempre teve roupa também, nunca neguei, nem no sexo, nunca neguei para meu esposo. Mesmo quando eu não tinha vontade, eu falava, Jesus, eu preciso fazer por mim, pela minha casa. E eu fazia. E a minha casa, eu nunca fui desleixada. Vinha do mercado carregada de coisa para fazer as comidas que ele gostava, que ele queria. Isso deixava uma irritação nele. Para que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso, você está se humilhando demais.
e falava assim comigo, assim como se eu estivesse fazendo por obrigação e ele tivesse com vergonha do que eu estava fazendo, né? A gente vê como que é a opressão do adversário, né? Como que o adversário oprime a pessoa, né? E quando eu vi a minha cunhada orando, no meu caso eu não juntava com ela para orar mata, não. Eu ia em cima dele que nem uma onça, batia nele, meu cunhado, xingava ele, esbufetava ele, eu tenho vontade de arrancar seu couro. E ela lá orando, pedindo para Deus matar ele. Mas hoje eu vejo Deus transformando a vida dele, a casa da minha cunhada, né? E eu sei também que é questão de tempo, porque é impressionante. Eu já falei com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. No início do ano eu nem orava mais, irmãos, assim, para Deus restaurar a minha casa, e nem pelo Marquinhos, que eu disse, eu não irei mais orar para Deus por ele, não. Está na mão de Deus. E o Senhor me repreendeu, o Senhor falou para mim, olha, você não crê mais, mas eu vou te surpreender, menina, mas foi uma alegria eu e meu pastor. Então, assim, Deus, ele faz o que ele quer, independente da maneira, eu creio muito, independente da nossa oração, porque eu falo isso, né? Eliseu, quando falou para a mulher que ela ia ter um filho, aquela mulher estava tão desenganada de ter filho que ela disse, homem de Deus, não mintas para mim. Ela quis dizer assim, eu não tenho condição, eu não quero essa profecia. Mas, naquele ano, a mulher teve um filho. Então, assim, é muito particular o tratar de Deus comigo, com a irmã, com outra irmã, que as pessoas ficam querendo, assim, às vezes, né, fazer cópia. Eu copio aqui, não copio. Irmãs, o Espírito Santo instrui muita gente. Olha, a Sula sabe que de vez em quando a pastora nos dá uma incumbência para a gente orar com algumas irmãs. E eu orei umas 3 vezes o salmo que as irmãs amam, Salmo 91. E pensa como que Deus falou comigo, em particular, eu sozinha. Fiz sozinha o Salmo 91, sozinha comigo, só em Deus. E foi tremendo. Então, assim, a irmã falou aí que nós prestamos atenção, porque tem muita mulher que está no vale, mas ainda é muito orgulhosa. Eu estou certa sempre, eu vou fazer do meu jeito. Se ele quiser assim, se ele não quiser assim, ele que procure outra para limpar a casa, para arrumar. Isso a gente não está sendo nem fazendo papel de cristã e nem de esposa, que a Bíblia ordena que sejamos, né? A esposa de Provérbio é uma esposa sábia que edifica a casa. No tempo de Deus, Deus edifica. Então, assim, tem muita mulher que é totalmente ao contrário, não faz, com ódio. Tem mulheres que eu ouço, irmãs, mulher falando bem assim, e quanto ele estiver indo para a rua, mantendo relações com outras, eu não me deito com ele, eu não sou cachorra. E isso a gente só vai afastando, né? Só vai afastando o homem. Enquanto ele estiver na rua, eu não cuido da casa. Maltrata os filhos para poder machucar o homem. Isso tudo é artimanha de Satanás para que a gente não tenha vitória. Para a irmã que teve o casamento restaurado aí, a gente sabe que restauração nunca é receita de bolo que vem pronto, né? Tudo é estratégia que Deus nos dá. E eu também tenho orado muito lá em Ezequiel 36, 26, eu acabei de colocar aí na descrição, para que Deus ele tire da minha esposa o coração de pedra, coloque um coração novo, um coração de carne. Irmã, essa campanha que você fez de um mês, de fevereiro a março, em relação para que Deus matasse o teu esposo, eu creio que foi para que Deus matasse o Lázaro e ressuscitasse o Lázaro novo. Eu creio assim, tá? Em nome de Jesus. Também creio que foi a sua estratégia que Deus te deu. Mas você orou, você fez essa oração aí, para que Deus matasse seu esposo, o Marcelo, ressuscitasse o novo. Você teve uma direção de Deus. Essa é a minha pergunta que eu vou te fazer, tá? Você teve uma direção de Deus nessa campanha ou foi uma estratégia sua? Tá? Deus te abençoe. Amém.
eu ia comentar sobre isso, porque eu fui lá ver os comentários, enquanto a irmã estava falando aí, e aí teve uma irmã que falou lá que não existe receita. Talvez ela não tenha acompanhado, né, desde o começo, e eu quero deixar claro aqui, não é que você tem que fazer como eu fiz. A receita que eu te dou é determinação. Se você está orando, você tem que usar os ingredientes também. Não adianta a gente orar e não cumprir a nossa parte de esposa, como a irmã falou aí atrás. Você orar e não ser uma boa esposa, não fazer o teu papel de esposa. Então, você busca o espiritual, mas aí o físico você faz de qualquer jeito. Não existe isso. A receita ela tem que ser completa. Foi a esse respeito que eu disse. Não que eu estou dizendo que você tem que fazer igual a mim. Entende, gente? Quem acompanhou do começo, eu acredito que entendeu. Para responder a irmã que disse lá que não existe receita. Referente ao que o pastor Valdir falou agora. Foi uma direção do Espírito Santo, eu acredito. Porque eu cheguei na igreja muito angustiada. E eu falei, eu não quero mais. E aí, automaticamente, dentro de mim, eu pensei assim, se morrer, acabou a situação. Entende? Porque eu quero separar. E Deus fala que não é para separar. Então, se ele morre, não foi eu que abri mão do projeto e do propósito. Foi o Senhor que deu um fim. Esse foi o meu pensamento quando eu disse que eu queria que ele morresse. Porque eu não via outra solução a não ser tirar ele da minha vida. Porque eu já não acreditava que iria mudar. E eu entrei na igreja com esse pensamento. E aí Deus falou assim, que aquele dia ele estava dando livramento. Olha para você ver como Deus é. Naquele dia Deus estava dando livramento. Então eu saí da igreja muito angustiada e arrasada. Foi quando eu e a minha cunhada conversamos e nós falamos, não aceitamos mais essa situação. Então nós entramos num propósito de 3 em 3 horas em oração, pedindo para Deus resolver a situação, se preciso for, matar. E Deus, ele entende que a gente não quer o sofrimento. E o que ele fez? Matou o velho homem. Entende? E eu vou ser bem sincera para vocês, irmã. Tudo depende de um verdadeiro posicionamento. E não oscilar no posicionamento. Uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora você quer que Deus faz. E quando Deus começa a colocar a mão, você não quer mais. Então, não pode ser assim. A gente precisa ser determinada. Eu quero que Deus faça. Quando Deus fazer, eu quero que Deus restitui. E se posiciona. Se posiciona como se Deus já tivesse feito. Ainda que ele não fez. Entende? A minha filha, eu não podia engravidar. Assim, não é que eu não podia. Eu tentava e não conseguia. Fazia 3 anos que eu tentava e não engravidava. Aí, um dia, eu fiz um propósito com Deus e falei assim, eu não vou beber mais. E eu não estava na igreja. E desde quando eu falei que eu não ia beber mais, eu realmente não bebi mais, porque eu sabia que Deus ia cumprir na minha vida. Eu continuei no mundo, continuei indo para as baladas com meu marido, continuei fazendo tudo isso, mas eu não colocava álcool na minha boca. Por quê? Eu sabia que Deus ia me dar a minha filha. Depois de 8 meses eu fiquei grávida. Então você precisa viver como se a promessa já aconteceu. Porque, volto a dizer, no tempo celestial, ela já existe. Uma coisa que eu me atentei quando você estava falando. Deus, ele nunca vai revelar nada, ou Deus, ele nunca vai usar alguém para falar se ele não tem a intenção de fazer. Por que Deus falaria que estaria acontecendo tudo isso na tua casa, que você falou que Deus usou alguém para falar, e realmente estava, se ele não tem intenção de resolver? Então, nós já vemos aí que Deus, ele tem um propósito. Porque quando Deus não fala nada, a gente até questiona. Mas se Deus já falou que o que tem e o que precisa ser resolvido, é porque ele vai resolver. Então, eu também, na minha opinião, te digo, não saia. Porque você saindo, você vai sair fora da posição. Entende? Se você estando aí, tá difícil, imagine se você se afastar. Porque você, além de ser o sacerdote, tem sido a coluna. Se você tira a coluna, cai tudo. Uma casa sem coluna não fica de pé. Então, eu acredito que sair não é a solução. A irmã falou aí que ela saiu por orgulho. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu contei para a Sula e não contei para vocês aqui. Antes de eu conhecer o Marcelo, a tia Carmine, eu acho que está aí, a Sula me conhece, né? Elas são minhas parentes, me conhecem desde quando eu nasci. Então, e tenho certeza que todos que estão aqui não foram santos. E todos nós temos pecados,
Quando eu conheci o Marcelo, no domingo de carnaval, na festa lá que eu disse, eu estava namorando 2 pessoas e conheci o Marcelo. Então, ele foi a minha terceira pessoa, para vocês verem o nível que era a minha vida. E eu nunca fui apegada a homem. Se eu terminasse com um homem hoje, beleza, amanhã eu arrumava outro. Eu sempre me achei bonita, né? Hoje eu tenho 36 anos, mas na época eu tinha 16, 17, era novinha. Meus olhos eram mais claros, porque a em Valadares é bem quente, era loura. Então, assim, nunca me apeguei a esse negócio de homem. Para mim, tanto faz como tanto fez. Por quê? Se terminasse com hoje, arrumava outra amanhã. Então, quando eu passei por toda essa situação com meu esposo, que eu falava assim, vou separar, e Deus falava, não é para separar. E eu chorava, e eu ficava muito amargurada, e eu falava, Senhor, eu nunca vivi isso, por que agora eu tenho que viver? Porque as coisas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus determina. Então, ele tinha que criar isso em mim, não sou eu que mando na minha vida, hoje não sou eu. Se eu falar que eu quero ir para Minas, hoje eu não vou sem perguntar para Deus se eu posso. Se eu for comprar alguma coisa que seja um investimento muito alto, eu não posso fazer sem perguntar para Deus. Porque não sou eu que tomo conta da minha vida. Quando eu falo assim, Deus, a minha vida está nas suas mãos, o controle dela está nas suas mãos, é isso tudo. Então, assim, existem coisas que precisam ser tratadas em nós e não há outra forma de Deus tratar a não ser nos quebrando. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Será que ainda tem alguma coisa para Deus trabalhar aqui? Será que tem alguma coisa ainda que Deus precisa transformar aqui e nós não estamos dando legalidade? A irmã disse aí que foi orgulhosa, saiu de casa. Tipo, não, eu não passo por isso. Comigo não. E aí saiu de casa e se arrependeu. Então, assim, Deus queria tratar e ela não ficou pro tratamento, ela saiu. Entende? Precisamos estar atento a isso. As pessoas que estão nos ferindo têm os defeitos, mas nós também temos algo que precisa ser tratado. Não somos perfeitos. Então, assim, a minha opinião é não sair. Nós precisamos amar. Nós precisamos fazer o nosso papel. Mas nós não devemos ser bobas. Você não tem que falar assim, eu aceito. Não é isso que você aceita. Você vai fazer o teu papel como mulher. O restante, você tem que ter a tua determinação que não está de acordo. Eu acho que é isso. O teu papel como mulher, sim, precisamos continuar fazendo. Agora, ser boba, não. Não é ser boba. Eu não estou mandando vocês... não estou orientando ninguém aqui a ser capacho de ninguém. Não é isso. Como mulher, você vai ter a tua posição. Agora, a respeito de dar, de falar, tá tudo bem essa vida. Não é assim. Como mulher, você precisa se posicionar. Não deve aceitar isso. Tem que ser rigorosa nas suas atitudes. Eu quero só dar uma palavra aqui rapidinho. Todo esse processo que a gente está fazendo, né? Lógico que testemunhos edificam muito a nossa vida, mas é que nem a irmã falou no início, e em todas essas lives nós estamos fazendo de testemunho, Deus ele tem a forma de trabalhar no processo de cada um. Quando eu descobri que o meu esposo estava com outra pessoa, que eu o confrontei, ele falou para mim da seguinte forma, e aí, o que a gente faz? Você quer manter assim ou é cada um do seu lado? Na hora aquilo eu achei um absurdo do mundo. Eu falei, não, você tá doido? Como que eu vou, sabendo que você tem outra pessoa, eu não vou te aceitar dessa forma. Ou você fica aqui dentro de casa e a gente resolve a situação, né? Eu nunca dei a opção, nunca mandei meu esposo sair de casa. Só que ele, mais a mulher, arrumou uma forma para eu descobrir, para eu mandar ele embora, né? Mas eu não mandei ele embora. Então, irmãos, naquele momento eu fiquei furiosa, eu fiquei nervosa, porque eu não aceitava, não admitia. Hoje eu entendo que foi melhor ele ter saído. Porque se ele tivesse ficado, talvez eu não ia estar aqui hoje falando com vocês, eu não estaria aqui, nós não íamos, né, estar nessa noite aqui. O Senhor não teria trabalhado na minha vida da forma que trabalhou. Porque meu casamento tem 18 anos, é o mesmo tempo que o seu, né, Leidiane? Foi em 2004 também, eu conheci o Helder em março. Então, tipo assim, já tem 18 anos, né? E com 16 anos que ele saiu, né? Infelizmente já vai para 2 anos, mas o tempo é do Senhor. Ele
Ele já quis sair. E se ele tivesse ficado, eu entendo hoje que talvez eu não estaria com a minha vida espiritual que eu tenho hoje, que é a maior conquista que cada um de nós aqui vai ter na vida. Vale mais do que um carro, vale mais do que uma casa, vale mais do que um emprego, vale mais do que qualquer coisa, é a nossa vida espiritual com Deus. É a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação. A gente tem que olhar para nós. Nós passamos muito tempo vivendo a vida do outro, de outra pessoa. Querendo ou não, vivemos muito tempo vivendo a vida de outra pessoa. Então, a gente tem que buscar o Senhor agora, virar a nossa visão, o que importa. Jesus está voltando. E se Jesus voltar antes do seu casamento ser restaurado? Nós estamos aqui só focados no esposo, focados na vida aqui na terra. E se Jesus voltar amanhã? O que nós vamos arrumar na nossa vida? Então, vamos virar um pouco o foco, não vamos ficar olhando circunstância, que ela é mais bonita, ou que ele deu um carro para ela, ou que o homem deu não sei o que para a mulher, levou para não sei para onde, viajou para Ilhas Maldivas, não sei o que. Fecha a visão para isso. Ou você crê na sua oração, na oração que você está fazendo, com fé que você crê que o Senhor vai entrar com providência, ou você não crê. Realmente tem coisas que nos abatem, realmente tem dias que tem os dias, todo mundo tem o dia mal, não só no casamento, na vida financeira, na igreja, todos nós temos o dia mal, e é no dia mal que o Senhor está sentadinho ali do lado com a gente não pode esquecer desse detalhe. Eu quero convidar os irmãos assim, para procurar no YouTube o canal do Beatitudes, se inscrever, né, dar essa honra para nós. Tem o nosso canal no YouTube, no chat a pastora colocou o link do canal do WhatsApp e do Instagram. Nós temos live toda segunda e sábado. Toda segunda é às 9 horas, sábado é às 18 horas, né, que é a entrega do jejum. E eu convido os irmãos que ainda não seguem, não participam, para estar participando conosco, né? É uma bênção e estarmos juntos todos esses dias. Tem lá no canal tem todo o estudo do frutos do Espírito, tem várias lives que podem edificar a sua vida. Agradeço mais uma vez a participação de todo mundo, da Leidiane, que disponibilizou o tempo dela para estar aqui com a gente, e eu vou passar a palavra para ela agora, para ela poder estar orando, para poder... A gente está encerrando. Ô, Leidiane, muito obrigada, viu, prima? Deus abençoe sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu quero ministrar uma oração sobre a vida de vocês. E mais uma vez eu quero te dizer, posicione. A partir do momento que você entra numa guerra, você não pode ficar disperso. Porque a batalha ela é constante, ela é 24 horas e você precisa estar posicionado. Um soldado bem posicionado, a chance dele vencer a vitória, ela é maior. Então, posicione. Coloque o controle nas mãos de Deus e posicione, faça a sua parte, amém? Eu quero ministrar uma oração, quero ser grata a Deus por essa oportunidade, dizer que para mim é uma alegria, é uma honra poder falar o que Deus fez na minha vida. E passe pelo teu processo sabendo que Deus está querendo criar uma legalidade em você para depois você dizer. Hoje eu posso dizer sem medo de errar que Deus restitui, porque Ele restituiu o meu. Então isso são testemunhos que Deus está gerando na tua vida. Esse processo que você está passando hoje, talvez daqui 2, 3, 4 meses, não sei, é você que vai estar fazendo a live, é você que vai estar contando o teu testemunho. Então, guarde cada detalhe, seja fiel a cada propósito, porque é o teu testemunho que está sendo construído, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos presenteou no dia de hoje. Deus, nós estamos aqui ligados em um só pensamento, reunidos em teu nome. A tua palavra diz que 2 ou 3 reunidos e ligado na terra, será também ligado no céu. Meu Deus, que não seja a minha voz chegando, Senhor, no ambiente onde essa pessoa está. Que não seja a minha voz, Senhor, que vá fazer alguma coisa sobre a vida desta pessoa que me escuta.
mas que seja a tua presença, Deus, que seja o teu Espírito, que seja, Pai amado, o teu agir sobre a vida delas. O Senhor não nos trouxe aqui em vão, o Senhor não nos colocou diante desta tela por tantos minutos para não fazer nada. Eu acredito no teu poder, acredito, Senhor, no teu senhorio, acredito, Senhor, na capacidade que o Senhor tem de fazer hoje algo sobre a vida desta pessoa. Visita, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cada coração apresentado diante de ti nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha visitar com renovo. Meu Deus, que eles venham de determinação, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem para eles. Repreenda em nome do Senhor Jesus todo espírito da prostituição, todo espírito, Senhor, da divisão, todo espírito maligno que tem atormentado, que tem, Senhor, angustiado a vida dos teus filhos, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que eles venham ser sensíveis à tua voz, porque contigo é mais fácil, Senhor. Porque contigo é mais fácil caminhar. Abra os ouvidos, meu Deus, desses homens. Abra os ouvidos, Pai amado, destas mulheres, para que elas possam ouvir e compreender a tua voz. Andar conforme a tua ordem nesta terra, porque o Senhor tem paz e prosperidade para nós. Restitui, Senhor, o que foi roubado. Restitui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aquilo que Satanás pegou sobre a vida de cada um. Restitui, Senhor, nesta noite. Restitui, Pai amado, para a glória do teu nome. Restitui, meu Deus, para que hoje ainda se levante mais testemunhos sobre a vida destas pessoas que nos ouvem. Meu Deus, cumpre o teu propósito sobre a vida de cada um. Toda inquietação, toda perturbação, toda palavra de maldição, ela vem cair por terra em nome do Senhor Jesus nesta noite. Nós decretamos a falência de Satanás sobre a vida destas pessoas. Nós decretamos a falência de Satanás. O Senhor é Deus que pode hoje libertar este homem, libertar esta mulher e restituir este casamento. Faça sobre a vida deles, meu Deus, como o Senhor fez sobre a minha. Restitui, Senhor, esta família como o Senhor restitui a minha. Levanta nesta noite homens e mulheres para glorificar e bendizer o teu nome. Levanta nesta noite homens e mulheres que estão dispostos a pagar preço para glorificar e bendizer o teu nome, Senhor. Que o Senhor faça para a glória do teu nome. Eu oro certo da vitória. Glorifico a ti, Senhor, por esta oportunidade. E nós te agradecemos por este tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Eu agradeço pela oportunidade. Amém, Sula? Deus abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Uma boa noite. Beijo no coração. Tchau, tchau. Amém. Fala sem querer. Deus é bom. Obrigada, irmãos.